Teoricamente, nós vivemos nesse país com uma forma de governo democrática, republicana, presidencialista, lembrando que forma de governo é como que o governo é organizado, e também um regime de governo democrático, certo? Como que o governo interage com a população, um regime democrático. Para quem me conhece já há bastante tempo aqui, sabe que eu não gosto de acusar as pessoas sem prova, ou usar emoção, ser emocional, ou ser injusto. Mas o que nós vemos aqui é um caso em que nós temos muitas evidências que precisam ser verificadas, e é importante que isso seja colocado de forma bem clara para que a população que nos assista possa tomar as suas decisões, né, ter o seu próprio julgamento a respeito disso. Uma coisa importante para relatar aqui, por exemplo, eu não vi nenhum parlamentar de esquerda, o que é muito estranho se for pensar na defesa da democracia, já que isso é uma ação para defender a democracia e a liberdade. Nós não vemos nenhum parlamentar de esquerda, que deveria ser o fato, né, constante. Outra coisa importante pensar em relação a esse regime democrático e o que significa antidemocrático. O artigo 1º da Constituição, nós temos ali um parágrafo único que diz o quê? Todo poder emana do povo, que o exerce através dos seus representantes ou de forma direta. É bom a gente sempre ter isso aí em mente para começar a pensar sobre o que é democrático e o que é antidemocrático. Certamente todos nós queremos defender a democracia. Ela pode ter defeito, mas ela é, na minha opinião, acho que na maioria aqui, como que é o melhor regime de governo que nós podemos ter. E tem alguns pilares da democracia que precisam ser preservados sempre. Um deles é a proteção da vida, outro a proteção da liberdade e o outro a proteção da propriedade, né? Sem dúvida nenhuma, a gente tem que estar sempre com esses valores, esses pilares em mente. E a pergunta que eu faço é o seguinte: o que é antidemocrático tendo isso aí em mente? O problema acontece quando a gente vê a questão, a palavra democracia, ou o conceito de democracia ser distorcido para disfarçar um autoritarismo entrante, vamos chamar assim. Em termos de liberdade, né? O que é antidemocrático realmente? Liberdade é a proteção da liberdade que tem que ser preservada, ou seja, qualquer coisa que vá contra essa liberdade, ou a censura, chamando em outra palavra, isso é antidemocrático, sem dúvida nenhuma. A vida, proteção da vida, senador Girão, no momento em que nós defendemos, que alguém defende o aborto, alguém defende drogas contra a vida, isso é antidemocrático. No momento em que alguém defende qualquer coisa que possa trazer insegurança jurídica com relação à propriedade, isso é antidemocrático, pelos conceitos que a gente acabou de falar aqui. No momento em que você estabelece um comitê da verdade, composto por pessoas, um grupo de pessoas, quem garante que as pessoas vão realmente ter ou ser donas da verdade? É importante, isso é antidemocrático. No momento em que você cria narrativas para substituir informação, ou cria desinformação para substituir informação, isso é antidemocrático. No momento em que você tem um rito, eu não sou advogado, mas os advogados aqui podem falar que tem o rito jurídico destruído, onde a acusação, como foi falado, acusação, toda ela feita, investigação, toda ela feita por uma mesma pessoa, isso é antidemocrático, se a gente for pensar. Agora, o que não é antidemocrático? Quando você tem a manifestação do povo, que pelo artigo 1 que a gente acabou de falar, uma manifestação pacífica e verdadeira, isso não é antidemocrático. Isso eles estão fazendo, inclusive a população, e já aconteceu isso no país, no começo da década de 90, se a população, se o povo, que é o dono, vamos dizer assim, do país, decidir mudar a forma de governo, de democracia para monarquia, como já teve até um plebiscito aqui, o povo pode fazer isso, ele é o dono do país. A manifestação do povo não é antidemocrática, de forma nenhuma. O direito à expressão não é antidemocrático. O direito à opinião, direito à liberdade de imprensa, o que nos trouxe hoje aqui, que permitiu com que nós fizéssemos isso e mostrássemos esses fatos, isso não é antidemocrático de jeito nenhum. Criticar uma pessoa, falar de uma pessoa, alguma coisa que você tem uma opinião, isso não é antidemocrático, tem leis para proteger, né? Se a pessoa se sentir ofendida, existe isso. Questionar um equipamento como a urna, por exemplo, não é antidemocrático.
Mesmo porque, agora eu entro no meu campo aqui, eu sou piloto. Né? Acho que todo mundo voa aqui, né? Todo mundo vai fazer um voo hoje em dia. Você confia 100% nesse equipamento, nesse avião que você está voando? Você acha que ele é infalível? Eu te digo para você, como engenheiro aeronáutico, como piloto de testes, não é infalível. E por isso que a gente tem que aperfeiçoar esse equipamento de tempos em tempos, assim como qualquer equipamento, inclusive urnas eletrônicas. Faz parte, né? Isso não é antidemocrático, isso é ser técnico para trabalhar com isso. Em resumo, nós temos aí muitos exemplos de lugares no planeta onde a democracia ela foi se distorcendo, se transformou numa ditadura, se transformou num regime autoritário. Isso a gente não quer que aconteça no Brasil. Se disfarçar falando, eu vou proteger a democracia, mas para atacar somente aquelas pessoas que falam contra a minha opinião, isso não é democracia. Uma eucracia, isso não pode ser uma democracia em forma nenhuma. Quando se estabelece, ou quando começa a se estabelecer um regime autoritário, o que acontece? Ele precisa convencer a população para que ela seja manipulada a pensar da mesma forma, a não aceitar outras opiniões. E se você tiver opinião diferente da minha, isso é desinformação, porque eu, como regime, sou o dono da verdade. Será que isso é democracia para valer? Né? Ou se você fizer alguma coisa que vá contrário ao que eu determinei, isso é antidemocrático. Será que isso é democracia mesmo? Se você fizer alguma coisa, ou dizer alguma coisa que eu não concorde, isso é ilegal. Será que isso é democracia para valer? Passar por cima das leis? Então a gente tem que defender essa democracia nossa aqui, sem dúvida nenhuma. E eu vou deixar algumas perguntas aqui para pensar, né? Para as pessoas pensarem como um todo, que a primeira é o seguinte: depois de tudo isso que a gente ouviu aqui, raciocinem. O que é, ou quem é, ou o que está fazendo realmente atos antidemocráticos no país? Quem pode, portanto, né, como o senador Rogério Marinho falou, daquele jurista alemão, quem pode ser, portanto, encaixado naquela figura que o jurista alemão descreve ali? Depois de se estabelecer um regime autoritário, em que você perde a liberdade, né, quem vai estar protegido? Será que a esquerda vai estar protegida? Será que a direita vai estar protegida? Todo mundo vai estar no mesmo barco. E é importante a gente ter isso aí em mente. A falta de outras pessoas aqui é um risco muito grande para todos nós. Não acredite que alguém vai estar protegido, porque um regime autoritário ele vai afetar a todos nós. E uma pergunta que eu deixo aqui é para o nosso jornalista Michael Schellenberg, né, com sua experiência internacional, né, como que a gente pode divulgar tudo isso para o mundo de uma forma eficiente e que nós possamos ter, de alguma forma, um efeito em abrir os olhos, principalmente da juventude, que, como você falou, né, na juventude a gente acredita em algumas coisas, para que eles percebam tudo isso, né, e não entrem nessa situação. Obrigado.